AudioJungle. Professor Alexandre, de novo, na nossa última live do ano, né? Hoje, 22 de dezembro de 2020. Preparei uma live bem especial aqui para a gente falar sobre neurocomportamento, neurocomportamento para negócios, né? Que é, na verdade, o curso que a gente fez esse ano, né? Nós tivemos uma formação em neurocomportamento para negócios e eu convido hoje aqui para participar comigo uma das minhas alunas, né, que é a professora Lu Almeida, uma querida, né? E ela vem falar um pouquinho sobre essa experiência que a gente teve no curso e conversar um pouquinho sobre a questão do neurocomportamento, sobre a questão de como a gente aplica isso. Deixa eu chamar aqui a professora Lu, que ela já está. Olá, prof. Olá, boa tarde, boa noite, né? Tantas Aqui já é boa mudanças, a gente noite. acha que está tarde, enfim. Mas boa noite, professor Alexandre. Boa noite a Como todos os vai? participantes. E primeiro agradecer, certo, vamos dizer, nessa correria, nesse final de ano, né, onde todos nós estamos assim, realmente bem cheio de atividades, mas ainda dentro de casa, né? Isso, professor Alexandre, dentro de É casa, tendo isso. todos os cuidados, isso que é importante. E fico muito feliz, certo, por este convite. É um convite, na realidade, nós estamos aqui compartilhando tantas alegrias juntas, não é verdade? Verdade, E, verdade. Alexandre, desejando desde já, né, que quando você falou assim, vou convidar a professora Luciana para a minha última live do ano, né, para que a gente possa fazer realmente aquela apresentação. E eu fico muito grata mesmo. E o que eu tenho para falar, certo, desde já, primeira palavra, gratidão, né? Uhum. E vou me apresentar aqui para essas pessoas, né, que estão aí, meus Isso, convidados isso. também, os convidados aí do professor Alexandre. Boa noite aí a todos que estão em Portugal. Aqui é noite, né, ainda. Aí é que horas, Alexandre? Aí é Aqui é 10, 22 horas. 22 horas, então boa noite também. Então, assim, Uhum. desde já, meu nome é Luciana Flávia de Almeida, certo? Vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas vivências como docente, como profissional na área de gestão e todas as minhas caminhadas. E eu tenho formação em administração, depois da formação de administração, migrei para o turismo. Do turismo, trabalhei com atendimento, trabalhei na área de agências, né? Agência parte de hotelaria, e aí depois veio aquela grande vontade de lecionar. E aí então fui para a sala de aula, uma coisa realmente que eu amo e eu não tenho como deixar de amar. Quem é professor, é mesmo, professor Alexandre? É A gente verdade. leva isso dentro do nosso coração, na nossa essência, eu digo que até a missão, que é uma verdadeira missão. E aí, sala de Verdade. aula, muito tempo como na área de docência, e depois surgiu também outras oportunidades na parte de consultoria empresarial. E aí, né, vai se galgando, vai se trabalhando. E quando o professor Alexandre, né, já tínhamos um contato anteriormente, e aí ele, Lu, vamos fazer o curso, né? Vamos colocar essas atividades, vamos aprender. E aí eu fiquei muito feliz pela oportunidade encantadora. Apesar daquela correria, né, chegava Sim, em sim, casa assim, sim. meio que às pressas, certo? Para assistir suas aulas. E na realidade, e para mim foi assim fantástico. Eu vou te contar um momento assim bem importante da minha vida, que nesses momentos, Alexandre, até para quem está ouvindo, nós passamos por dificuldades, por muitas Uhum. situações de mudanças, né? E muitas situações de desafios. E desafios que eu tenho certeza que todos que estão aqui realmente passaram ou estão passando na área profissional. Mas aí onde vem, né? A pandemia, ela parece que ela nos traz assim um poder de muito mais além, um poder onde tem uma frase que você coloca, né? Vai pela dor, pelo prazer, né?
E aí eu até É. coloquei isso também, anotei lá. Eu disse, quando vem a dor, né, você tem que fazer algo, tem que buscar. E cadê os clientes, né? E onde cadê os clientes? Cadê a sala de aula? E aí eu disse, meu Deus, e agora, né? Aquele momento da pandemia. Nós deixamos ainda. E aí veio as ideias das lives, as ideias dos cursos online, as ideias também de realmente interagir com o público, né, Uhum. online. Para mim realmente não foi fácil, todo um momento Imagino. de aprendizagem, um momento de ressignificar. É um cenário novo, para alguns já estavam executando, para mim confesso que realmente foi um pontapé essa pandemia, e outras conquistas, né? Mesmo trilhando as dificuldades, você vai tentando fazer um planejamento, se adequando à situação real de cada empreendedor. E muitas histórias a gente escutava, né, das empresas com as dificuldades e até demissões. Eu lembro demais, Alexandre. Eu fui levar uma proposta e a pessoa falou assim: Você é muito ousada, menina. Eu adorei o menino. Você é muito ousada. Em plena situação dessa, eu demitindo e você simplesmente chegando com uma proposta. Aí eu disse: Que bom, pelo menos que você não gostou, né? E dentro dessa situação, ele fez é o seguinte: eu não vou fechar agora, mas eu te faço uma proposta. Eu, pois não. Vamos fazer permuta? Eu disse, vamos fazer permuta. É tentar ouvir a situação, é tentar realmente saber o que pode ser trabalhado e o que pode ser Claro, conquistado, né? claro. Isso que é interessante. Então, essa vertente que, na realidade, você vai aprendendo, você vai tendo realmente um novo contexto de cenário. Em outras Exatamente. épocas, talvez a gente pudesse pensar assim, não, por que que eu vou fazer permuta? Eu sou uma profissional, já tenho tantos anos, né, vamos dizer assim, de experiência, eu vou estar Sim. realmente, vamos dizer, dando um passo a menos da minha evolução, da minha performance. Mas aí é onde entra, Alexandre, é o aprendiz, né? E deixa eu te falar uma coisa maravilhosa, que com as suas aulas, Alexandre, essa semana agora, eu fiz toda uma ressalva do que foi colocado e Uhum. fui numa empresa e sugeri à empresa, essa empresa, ela tem um foco completamente Sim. diferenciado para o que eu atuo, mas em contrapartida, eu levei uma proposta diferenciada para que elas pudessem ter esse impacto, certo, com os seus clientes, um impacto de mudança. E Sim. aí eles simplesmente adorei, Olha adorei. isso. Eu vim fazer essa palestra e hoje realmente fui lá, foi muito corrido, mas e veio aquele detalhe. Não importa, Alexandre, os valores. Não importa os É, valores. Eu acho que é o momento agora de, na realidade, nós ressignificar. É ressignificar um claro. novo cenário, certo? E, Alexandre, muito, sabe, foi muito o curso, falando agora do curso para as pessoas, né, a neurociência no negócio, você às vezes ficava engessado. Eu estava engessada em muitas situações, onde tudo Sim. era aquele plano pré-montado. E aí, Sim. dessa forma, você vai sendo mais ousada, você vai usando as ferramentas, você vai entendendo, na realidade, a trajetória, certo? A situação, o pensamento, né? Sim. De cada empresa, de cada colaborador, de cada situação. Nós estamos vivendo um momento de, na realidade, olhar de uma forma muito, vamos que dizer, cautelosa, né? De uma forma Sim. cautelosa para tudo, é um novo olhar, é uma outra vertente de enxergar negócios. E Sim. que maravilha! Eu só tenho coisas fantásticas para falar desse curso, que além de ser, apesar de ser coach, né? Tenho Sim. formação em coach e utilizo essas ferramentas, né? Muitas pessoas Claro. têm as ferramentas, que é importante, ela é diversificada, não você pode usar em qualquer eixo e você vai Claro. transformando isso. Mas é interessante, Alexandre, quando você tem uma experiência
já tem umas ferramentas que você pode usar, e você começa a ampliar muito mais coisa, né? Que você começa a Claro, sem ampliar, dúvida. que ali existe várias vertentes. Que eu posso, eu tenho essa ferramenta, mas com esse aprendizado eu posso enxergar dessa forma. Tem mais essa. E isso que é legal, é você direcionar que o Claro, autoconhecimento, ele é, ele é fenomenal, né? O autoconhecimento, nós estamos o tempo todo aprendendo. Podemos ter todas as nossas formações, as nossas graduações, que na realidade são nossas competências de buscar, de conquistar, mas todos os dias é um aprendizado. Eu digo a você, esse momento agora, certo? Foi assim, de grandes desafios, né, Michele? De sem grandes. dúvida. Nossa. E, nossa, falar do curso, Alexandre, é fantástico, né? É, é mesmo que a Marcela disse há pouco ali, foi um momento de desenvolvimento de muita resiliência, né? E uma resiliência forçada, porque o que, que eu acabava percebendo antes da pandemia, né? Obviamente eu já trabalho aí com essa questão há 10 anos praticamente, né? Que eu já venho desenvolvendo esse trabalho. E, e a gente nunca ouviu falar tanto esses últimos tempos sobre a própria palavra empatia, sobre a própria palavra humanização, sobre a própria palavra resiliência, né? Mas todo mundo tenta desenvolver isso nas suas empresas agora com a própria user experience, que é você se colocar no lugar do usuário e tentar melhorar os seus processos internos pela visão do usuário, pela visão do cliente, né? Ah, se colocar no seu lado emocional, de como ele está se sentindo participando daquele negócio. Mas como é que as pessoas podem dar conta de desenvolver uma empatia que elas não conhecem, como isso como isso acontece dentro da gente? Então, assim, como eu vou tratar a Lu no momento de tristeza ou numa demanda depressiva dentro do meu negócio, ou deslocada ou não comprometida, se eu não consigo perceber qual é toda a relação emocional que você tem em relação a esse negócio? O que está te acontecendo nesse momento, né? Então, como é que você Sim, está percebendo esse ambiente à sua volta? Então, o que eu acabo percebendo é que as pessoas elas vêm para o curso, para esse curso e para os outros tantos cursos que eu trabalho, é querer conhecer melhor as pessoas para trabalhar melhor com pessoas, é querer vender mais, é querer fazer montar a sua loja de uma maneira mais sensorial, é tudo isso. Mas elas acabam se conhecendo. Então elas ficam impressionadas por isso. Nossa, como eu melhorei, como eu me conheço mais, como eu consigo me policiar melhor, como eu consigo entender melhor o que eu estou sentindo. E isso eu acho que teoricamente é o ganho secundário, mas na verdade é o ganho primário, porque você não consegue fazer nada pelo outro se você realmente não se conhece. Né? Se você não sabe como você funciona, antes de querer ajudar o outro, porque eu vejo muita gente tentando ajudar, muita gente vindo fazendo live, muita gente vindo fazendo, dando curso, dando palestra, que eu quero ajudar as pessoas. Mas antes você tem que se conhecer para que isso aconteça. Senão você confunde mais do que ajuda. Então, por isso que alguns elementos complexos que a gente trouxe lá no curso, e as pessoas disseram, poxa, eu nunca consegui entender isso e agora eu estou conseguindo entender. Exatamente por causa dessa vivência. Quando você consegue ter um conteúdo ao qual você aplica isso regularmente, você já consegue entender como as pessoas entenderiam esse tipo de conteúdo que é mais complexo. Então, o que acontece? Né? O sucesso dessa formação, e por isso que as pessoas costumam gostar muito dessa formação, é exatamente por isso, porque existem assuntos que são complexos e que são traduzidos de uma forma mais amigável, que você consiga entender e consiga aplicar. Então, assim, o que mais me deixa feliz é esse depoimento que você deu agora. Poxa, eu já apliquei isso que eu tive lá no curso. E é algo que, poxa, dentro de toda a vivência que você tem, como palestrante, como professora, como aprendiz, e como, enfim, conseguir aplicar as coisas que a gente traz lá, para mim é algo muito bom de saber que isso está acontecendo, sabe? Porque assim, não é só mais
um momento que você está lá fazendo um curso e certifica e ok. Não, não é isso que eu quero. Para mim, certificado não importa. Para mim, o conteúdo em si pouco importa. Importa é quanto que as pessoas absorvem isso e realmente se tornam melhores, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem que dar. E o interessante, Alexandre, como nós professores, né, o que é legal, o que eu achei muito bacana, né, nas suas aulas, é a forma assim, onde todos os alunos, com as suas experiências, também têm espaço para falar, também tem espaço Claro, simplesmente para chegar e dizer, olha, na minha área, eu vejo isso, eu claro, enxergo isso, em cima de críticas construtivas. Então, assim, o claro, que foi bacana é que, assim, além de conteúdo riquíssimo, não deixou nada engessado. Não era só o professor Alexandre que falava, claro, mas também a Luciana coach, a Luciana profissional, a Luciana docente, né? Era as alunas que são psicólogas e as demais sim. gestoras. Então, Muita chegou um momento psicóloga que tem na aula, muito. isso. E aí ficou aquele momento super gostoso, que assim, não parecia aquela coisa assim, eu vou ter que assistir uma aula, eu vou ter que assistir um curso, eu vou ter que fazer isso. Não. Existia, houve na realidade, né? Vamos dizer, houve o rapport, né? Houve a conexão. Então, isso que é legal. E isso, É, né, quando você falou também do rapport, são ferramentas também que são colocadas no coach e claro, me fez ligar exatamente a técnica do rapport também as características que foram colocadas da neurociência, né? claro, Da neuroplastia, né? No neuronegócio. E aí você começa a perceber que quantos links, né? Quantas situações você pode transformar e você pode, vamos dizer, ampliar. Quando claro. você tem Essa é a ideia. né, Alexandre? E Claro. o que é legal, deixa eu falar uma coisa bacana. Nós conhecemos através de uma comunicação. É. Através de uma comunicação, e parece que a gente já se conhece há tempo, né? Então, o que é legal é isso. E a gente conversa, a gente interage. E o que está sendo bacana, Alexandre, eu costumo dizer, talvez em outras épocas, a nossa comunicação não fosse tão bacana como está sendo agora. Eu vou dizer tão conectada, porque nós estamos Sim. conectados, não só pela a questão tecnológica, mas conectados com as suas ações, com a sua maneira de conversar, de jogar ideias, de compartilhar. E isso é bacana, quer dizer, você está aí, né, em Portugal, e eu estou aqui no Brasil, e isso era, dizer assim, bem que difícil. Lógico que a gente sabia que tem toda essa tecnologia, né? Mas ela agora está sendo mais natural, ela está sendo mais próxima da gente. Ela está Mais sendo fácil, né? mais fácil a nova versão. E o que é muito bacana tudo isso é você ter uma interatividade, né, com tantas pessoas e você conhecer pessoas com tantas áreas e com tantas experiências, né? Como realmente foi o teu curso, né? E Não, estou aqui próximo, tá? não, e isso é uma coisa interessante até que você disse, Lu, porque as pessoas leem o nome neurocomportamento, elas ligam a elementos, elas projetam isso a elementos da medicina, ou até eu conversando esses dias com uma outra aluna, ela me disse assim, professor, ainda bem que você insistiu para eu fazer o curso. Porque eu achei que eu não ia dar conta. Quando eu vi o conteúdo, eu disse: não, isso não é para mim, isso é uma coisa que eu não vou dar conta, eu não vou entender nada do que tá isso, eu não vou conseguir acompanhar. E eu dizia para ela: você vai acompanhar, eu sei que você vai acompanhar, nem que eu precise fazer uma aula extra com você toda semana para a gente recuperar o que você não entendeu. Mas se você não entender, a gente conecta e eu faço uma aula só para você. E ela fez o curso, adorou também. Então, assim, o que é importante? A gente saber que o próprio nome neurocomportamento para negócios, ele dirige a qualquer tipo de negócio. Então, o que eu digo, aonde existem humanos, existe neurocomportamento para negócios. Então, eu já tive todas as profissões, psicólogas, muitas, coaches, muitos, neurocientistas já tive, veterinário, publicitário, advogado, nossa, assim, todas as profissões que você imagina
eu já tive nesse curso. Porque é exatamente por isso, para que serve o neurocomportamento para negócios? Entender como as pessoas se comportam na sua vida e isso reflete no mundo dos negócios. E é basicamente o que a gente viu. Quando a gente falava coisas sobre como funciona os ciúmes, como funciona a vingança, como funciona. Não sei, todos aqueles assuntos que a gente traz, como funciona a evolução humana, como funciona a, sei lá, não me vem à mente agora, mas assim, tudo aquilo que a gente vai trazendo que parece que é algo bobo, assim, por que eu quero saber como é que funciona a vingança? Poxa, gente, isso é nosso, é intrínseco do ser humano. A vingança é intrínseca do ser humano. Todo mundo sente isso de alguma forma. E isso acaba se refletindo no mundo dos negócios por um longo tempo. Eu já tive problemas, por exemplo, de uma vez eu estar numa reunião e um gestor dá uma ideia e o outro gestor não aceitar essa ideia. Não, eu não aceito essa ideia. Aí, pô, mas a ideia era boa, tal. Não, mas eu acho que não é boa. Ok. Mais tarde eu fui descobrir que ele não aceitou, ele votou contra a ideia do colega, porque há 2 anos atrás esse colega votou contra uma ideia dele. Ele guardou por 2 anos esse rancor e ele se vingou naquele momento de uma ideia de um colega que era boa e ele também não aceitou, porque há 2 anos atrás esse colega não aceitou a ideia dele. Então veja bem, esse jogo de poder, você pode dizer, mas nossa, que coisa boba isso. É bobo, mas somos nós funcionamos assim. Então, o que tem que acontecer? Um gestor de RH, um gestor de negócios, um gestor de equipes, eles têm que saber como o ser humano funciona verdadeiramente. Não adianta eu levar ele para uma palestra motivacional, para uma sala de aula, bater palma, levantar, dançar, e depois a pessoa sai dali e volta a ser humano, entendeu? Então, essa é, E, é a grande condição de se entender. e o que é interessante, Alexandre, todo esse conhecimento, né? Como você falou, muitas vezes as palestras, por mais que elas sejam motivacionais, ela tem que ter um sentido. Ela tem que, Claro, lógico que o instrutor ele coloca o sentido, ele coloca a sua metodologia, mas quantas e quantas vezes aquilo não internalizou no colaborador? é, Quantas e claro, quantas vezes ele está ali porque ele tem uma certa obrigação, mas não claro, houve, na realidade, uma empatia, não com a palestra, mas uma empatia com a situação real da empresa. Então, exatamente. chegamos realmente a encontrar muito dessas situações. Né? Aquele detalhe do. Tem que ser feito, na realidade, todo um planejamento, tem que saber pontuar o que realmente está acontecendo com cada empresa, com cada gestor, qual é o cenário realmente Claro, atual da empresa, trabalhar. Eu costumo dizer que nós vamos trabalhar a empresa. A empresa são os colaboradores que fazem a empresa. claro, Nós temos que trabalhar o claro. capital humano primeiro. Né? Eu acho que é a primeira ferramenta. Eu lembrei mais que no curso você falou uma coisa que me marcou e eu anotei. Quando você fez falou de uma situação, e eu até me coloquei nisso também, né? Aonde a empresa, quando ela investe no seu colaborador, ela proporciona muito mais qualidade, muito mais produção. Que é onde entra um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Dia do aniversário do colaborador. Ele tem um dia livre, ele tem um dia Claro, presenteado, mas que aquilo ali, que isso também deve ser trabalhado e trazendo resultados de muito tempo. Não é chegar para falar na hora e dizer assim, olha, Pedro, hoje é seu aniversário, você pode ficar livre, vá para a rua, é seu dia. Até a forma de você repassar não vai trazer uma essência para ele, entendeu? Então ele vai dizer, nossa, claro, eu tô com medo de ter essa folga e no outro dia quando chegar, ser demitido. Porque a maneira como claro, é passada, a pessoa fica preocupada. Agora, claro, se a missão da empresa ela tem essa preocupação, né, de já ir trabalhando a mente do colaborador,
que a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. E quando chegar, ele vai construindo. Nossa, meu aniversário está chegando. Ai, que bacana, Claro, eu vou ter um dia presenteado, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Então, isso vai construindo, claro, a, vamos que dizer, a credibilidade. A claro. credibilidade e a pessoa vai se sentir. Eu costumo dizer, Alexandre, nas minhas palestras, que nunca se sinta empreendedor, se sinta o gestor. Mas Exatamente. aí muitas vezes é aquela pergunta, mas como é que eu vou me sentir o gestor se na realidade eu estou aqui sendo um trabalhador? Mas seja lá o valor que você vai ganhar, você realmente vai ter uma visão de que aquele espaço, naquele momento, né, caso a pessoa depois queira construir sua própria história, seu próprio negócio, mas é você dar o melhor de si. E outra coisa, é aprender todo o processo. A partir do momento em que eu sou a SG, eu vou ter as minhas técnicas de aprendizagem para aquela ação, mas se eu tenho um conhecimento, se eu tenho vontade de chegar na recepção, se eu tenho vontade de chegar em qualquer área dentro da empresa, eu vou ter que procurar ter uma visão holística do que está acontecendo. É certo. Como Claro, fulano claro. atende, eu vou fazer a mesma coisa, né? Como as pessoas trabalham na questão burocrática, é você ter um olhar, aquela expressão, é um gato para um peixe, né? E eu costumo muito falar isso, não é que você está querendo ser melhor do que ninguém, não é que você está querendo é, tomar espaço, não, pelo contrário. Aí é onde entra a sua autoestima, a sua confiança, e saber que você pode ter espaço para aquilo. Mas para isso, né, a empresa, ela também tem que buscar ela tem que ter essa Claro. crença dos colaboradores, né, acreditar que eles podem e devem. Alexandre, você me fez lembrar agora uma situação que eu achei fantástica. Logo quando eu comecei a trabalhar na área do turismo, é algo que me encantou. Uhum. E eu era louca para ser comissária de voo, né? Nossa, meu sonho era ser Uhum. comissária de voo, mas não fui. Mas teve uma das coisas que me chamou a atenção, uma história, né, da TAM, onde a TAM ela tinha duas características que me marcaram. Ela tinha uma caneta onde falava assim, fale com o presidente. Aquilo era, na realidade, uma fraseologia, um marketing, mas aquilo chamava atenção, certo? Me chamou muita atenção. Uhum. E outra das coisas é o tapete vermelho. Ou seja, Uhum. eu não sei se você ainda lembra dessas coisas, Alexandre, mas assim, para você, Uhum. porque eu também fiquei um pouco na área do turismo, mas quando era a questão do tapete vermelho. E isso dava uma ideia de que todos são importantes. Não, ideia não, Claro, todos são importantes. claro. Ou seja, todos têm o mesmo caminho de chegar aqui e de ser bem atendidos, de ser realmente, né, de sentirem confiança. Mas isso na realidade são cases que marcam, que são Claro. memoráveis para a vida, seja do profissional, seja do gestor, seja do colaborador, seja daquela pessoa que está entrando agora, está começando a vida profissional agora, certo? E é exatamente esses pequenos detalhes que você vai enxergar. Eu costumo muito, Alexandre, falar para os meus alunos, me fala qual é o sonho de vocês e qual a empresa que vocês gostariam de trabalhar. E aí, muitas vezes a gente tem o sonho, né, de trabalhar em tal empresa, Claro. né, de ter aquela referência. E você vai trabalhando aquilo, procurando ver, procurando todos os caminhos para chegar até lá. Nada é impossível, né? E é exatamente essa, Tudo essa são passos, né? vontade, isso, essa vontade. E aí, são interessantes, Alexandre, falando um pouco aqui dessas situações. No seu curso eu achei muito bárbaro quando você coloca que os nossos contextos, né, as nossas histórias, a nossa evolução, ela veio desde a ideia dos primórdios do Homo sapiens, né? Sem dúvida, sem dúvida. E
isso, e que na realidade, se a gente for analisar o tempo das pedras, né, da idade das pedras, do nosso tempo hoje real, Sim, sim. houve mudanças, mas assim, existe essa maneira de que você ainda leva, essa evolução ela é contínua, e que a gente tem que buscar sempre, né? Ou seja, vamos colocar assim, há 2 anos atrás, há um tempo atrás, eu pensava diferente, pensava quadrado, e aquele detalhe todo. E eu gostaria que você também contextualizasse um pouco sobre essa historinha, né, da evolução do homem, que eu achei muito interessante. Para as pessoas que estão aí, meus convidados, as pessoas que estão aí me ouvindo, para que a gente chegar até hoje, ter essa amplitude, né, esse autoconhecimento e dessa formação que estamos buscando, cada um aqui está buscando, está estudando, alguns pararam e migraram para outra situação, outros estão reiniciando, né? Estão aí, eu estou reiniciando, mudei minhas ideias. E como tudo isso funciona? Aquele início da aula, Alexandre, eu achei fantástico. Se você quiser fazer alguma versão assim, para as pessoas aí. Na verdade, a gente fala um pouquinho sobre a própria história do cérebro, né, como ele foi desenvolvido, e a gente acaba percebendo que a história da evolução cerebral, ela termina praticamente quando a do humano começa, né, que é último upgrade cerebral, vamos dizer assim, a última, a última constituição da nossa anatomia cerebral, ela termina aproximadamente 200 mil anos atrás, com a introdução desse Homo sapiens, né? Que era aquela transição entre o Neandertal e o Homo sapiens. Ainda 200 mil anos atrás nós tínhamos o Neandertal, que tinha um cérebro anatomicamente igual ao nosso. O Neandertal ele tinha estruturas corporais diferentes, mas o sistema nervoso de Neandertal já era igualzinho ao nosso. Então a gente pode ter a ideia, criar muito facilmente essa relação entre um Neandertal e um ser humano moderno, né? Então, o que eu costumo dizer é que nós somos nós temos um cérebro antigo em uma sociedade nova. E o que evoluiu, na verdade, nunca foi o homem, né? O homem ele parou a sua evolução há 80 mil anos atrás com o Sapiens Sapiens. Ali ele estancou a sua evolução. Ele não desenvolveu mais nada a partir daí. O que evoluiu foi a sociedade, foram as leis, foram as regras, foram as maneiras, as atitudes, a educação que evoluiu. Então, ou seja, todo mundo nasce Homo sapiens. E a gente vai se modernizando ao longo da nossa vida. Então você consegue perceber a partir desse pequeno detalhe por que as pessoas são tão diferentes na sua forma de agir, por que as pessoas são tão diferentes na sua forma de se comportar, por que as pessoas mais educadas elas têm um tipo de percepção mais apurada, pessoas menos educadas têm um perfil de percepção menos apurada nesse caso. E por que se educar é muito importante? Né? Porque, assim, quanto menos educação, mais instinto, menos você sabe lidar com as suas emoções, menos você sabe entrar em confronto com outras pessoas, mais frágil você é emocionalmente. Você pode dizer, poxa, mas eu conheço várias pessoas que não tinham o segundo grau completo e montaram impérios. Sim, existem várias. Para vocês terem uma ideia, até o ano de 1600, 1700, 90% das pessoas não tinham o segundo grau completo. Então, quer dizer, toda a história da humanidade, ela foi baseada em um mundo com muito pouca educação. Mas, por outro lado, com muito discernimento, né? Com muita empatia. Ou seja, quando, por exemplo, um português imaginou que ele tinha que pegar uma caravela e descobrir um mundo novo, você não pode dizer que ali não havia educação, que ali não havia empatia, que ali não havia inteligência. Havia muita inteligência para a época. Eu vi um documentário esses dias que eles estavam tentando recriar uma caravela hoje e uma nau daquelas gigantes hoje, e eles não conseguiam. E eles não conseguiam entender como que em 1500 e 1600 eles tinham aquele tipo de tecnologia para aquela época. Então, assim, era muita inteligência ali dentro,
naquele evento. E isso é parte do quê? De como o nosso cérebro entende o ambiente à nossa volta. Então, alguns cérebros naquela época, eles tinham uma vantagem em relação aos outros de conseguir enxergar elementos e condições sobre outras perspectivas. E é o que a gente tenta trazer para hoje. Nós vivemos uma massa de hábitos, nós vivemos uma massa de rotinas e a gente não consegue se libertar disso. Porque a nossa vida é trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme. Quando você tem essa rotina, você não consegue refletir sobre o que você sente, como o outro sente, o que você pode fazer para que a sua equipe se torne uma equipe mais comprometida com você. Ou seja, você pede comprometimento, mas você não dá os requisitos que façam com que essas pessoas se comprometam com você. Então, como é que você vai alcançar um resultado de algo que você não sabe manejar? Então, a nossa evolução, que é o que a gente mais se gaba de ter, nós somos seres racionais, nós somos seres mais evoluídos da Terra, é uma grande bobagem se você não sabe usar as ferramentas que foram lhe dadas. Então, o intuito das formações que a gente trabalha é exatamente isso. É, olha, esse tipo de conteúdo, ele nasceu por isso e ele funciona dessa forma. Então, o que eu vejo muitas pessoas dizendo é: poxa, professor, eu tive um dia totalmente estressante no meu trabalho e graças a Deus cheguei na aula porque agora é o meu momento de aprendizado, é o meu momento de tranquilidade. Isso aqui é uma terapia para mim. Porque a gente joga muito, assim, não é uma coisa que fica muito na minha mão. Eu vou conduzindo aquilo, mas a gente ouve as experiências das outras pessoas e a gente vai aproveitando esses ganchos para colocar exatamente esse tipo de percepção. Olha, você sentiu isso não porque você está errada, mas porque você é humana. Os humanos funcionam dessa forma. Por quê? Porque disso dependeu a nossa sobrevivência, porque disso dependeu de coleta de recurso, porque disso dependeu de fugir de um perigo, porque disso dependeu diversas variantes de que mostram que todas as emoções que vocês têm hoje, sendo elas boas, né, no sentido que você sinta prazer, ou ruins, no sentido que doa alguma coisa no seu corpo, elas são passíveis de serem compreendidas e elas serviram para salvar a nossa vida. Isso é o mais importante, né? Isso. E aí, Alexandre, quando você fala também, né, esses detalhes, a gente percebe que como temos que buscar, né, a todos os dias, como temos que estudar, e na realidade, conhecimento é importante em todo momento, a cada segundo. E é muito interessante que a cada passo, é como nas aulas como foram colocadas, né? Foram muitos conteúdos, mas vem aquela curiosidade de chegar e buscar mais, né? Claro. De tirar de ir lá e estudar um pouquinho, de ver algumas curiosidades, enfim. É muito Uhum. bacana, é muita coisa, foi muito bacana. Tem uma das É. coisas aqui, Alexandre, que quando você fala assim, é, aprendemos, aprendemos com a dor ou com o prazer, né? E como é que você contextualiza hoje nessa situação, certo? No olhar da gestão, né? Com essas, vamos dizer assim, o novo olhar do gestor com essas características para os seus colaboradores. Você acha, Alexandre, que existe um olhar mais maleável, um olhar de realmente entender a situação de cada colaborador? Como é que você está enxergando isso? Assim, diante desse momento agora, né? Esse momento agora que nós estamos passando. Ou seja, muitas demissões, as pessoas, na realidade, elas estão preocupadas, elas não estão praticamente se concentrando tão quanto antes se concentravam antes, porque as notícias muitas vezes não são tão boas. Você Claro, está claro. conversando e de repente você espera ter uma notícia de alguém, enfim, né? E a gente fica, na realidade, nessas preocupações. Mas como é que você está enxergando quando, Alexandre, hoje, em relação a esse aprendizado, né, com a dor, com o prazer, nesse momento agora, nesse novo olhar da É. gestão?
uma coisa nós temos que ter em mente, né? O nosso cérebro ele já foi programado para isso. Ou seja, nós já passamos situações muito piores. Aliás, a gente pode dizer que a nossa era agora, a nossa era moderna, vamos dizer assim, é a era de mais tranquilidade cerebral que a gente teve desde a nossa existência. Se a gente for estudar a história da evolução humana, a gente vai perceber que a gente sempre viveu em ambientes extremamente inóspitos, extremamente violentos, de extrema ansiedade, de muito medo, de muita raiva, né? E agora a gente está num momento de estabilidade, de paz, de certa forma. Então, o que as pessoas enxergam esse como um momento extremamente danoso é porque elas simplesmente nunca tiveram eventos comparativos a isso. Você nunca viveu uma guerra para saber realmente como é uma guerra. Então, por exemplo, isso que a gente está vivendo hoje para muitas pessoas é uma guerra. E não deixa de ser, é uma guerra. Mas ela é uma guerra ao qual você tem a opção ou mais opções de correr mais riscos ou menos risco. Em contrapartida, você tem outros problemas que envolvem as questões secundárias dessa guerra, que é as demissões, que é o fechamento dos negócios, o fechamento das empresas. E, obviamente, isso vai atrapalhar muito a vida das pessoas, porque quando a economia cai, o trabalhador, obviamente, é o primeiro que sofre com esse impacto. O problema é que todo evento como esse, todo evento de guerra, por exemplo, e a gente viu isso no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, ele logo depois, ele vem para um momento de prosperidade. Ou seja, as economias elas vão se recuperar de novo. Ah, eu tenho um amigo que tinha um restaurante, ele teve que fechar o restaurante. Ok, todos os restaurantes fecharam. Agora todos os restaurantes vão abrir de novo. Então, quer dizer, quando eles abrirem, eles vão precisar de novo dessa mão de obra que foi deslocada. A diferença é que novos ambientes surgem. E o que as pessoas não se dão conta é que quando eu voltar, como eu vou voltar? Tá entendendo, Lu? A diferença é assim, ó, eu fui demitido hoje. Daqui a 2 meses ou 3 meses, quando eu arrumar um trabalho novo, que novas competências e novas habilidades eu vou trazer para esse novo mundo? E o que eu não percebo é isso. Eu fui demitido, eu vou ter que aguardar em casa 3 meses até eu voltar. Poxa, o que que você está fazendo nesse meio tempo? O que que você está agregando em si para que você volte melhor? Porque todos os negócios, de alguma forma ou outra, eles vão voltar melhor, eles vão voltar mais aptos para o novo mundo, porque eles ganharam competência. Quem tinha um restaurante virou delivery, ou abriu o seu site, ou acelerou a sua internet para conseguir continuar vendendo, ele vai voltar melhor, porque agora ele volta com novas competências. E quando ele contratar alguém, ele vai ter que contratar alguém que talvez saiba mexer no seu site, talvez saiba responder um e-mail com educação, talvez saiba abordar um cliente pela internet. Então, assim, o que as pessoas não percebem hoje é que aquele normal que existia antes, ele só vai ser o mesmo normal se vierem os mesmos humanos. A partir do momento que o ser humano se torna mais apto, assim como os negócios, a gente está vendo muito negócio evoluir muito nesse momento de pandemia, e se dá conta de que, nossa, eu tinha 6 andares desse prédio alugado e eu estou vivendo com um andar. Por que que eu tinha mais 5 salas aqui, mais 5 andares desse prédio? Agora eu me tornei uma empresa muito melhor, tá entendendo? Então, ou seja, se eu adquirir a disciplina do meu home office, de conseguir fazer o meu trabalho em home office, eu vou entrar nesse novo mundo com uma competência melhor. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou iniciar de zero, de novo. Aí eu vou iniciar como as empresas antigas estão esperando que a coisa aconteça. Voltar àquele velho normal, porque é só lá que eu conseguia viver. Se o ser humano tivesse pensado assim em toda a sua história, nós não existiríamos até agora. Porque o mundo sempre mudou. Ou a gente se adaptaria a esse mundo, né? Ou a gente se tornaria mais apto a viver nesse mundo, ou a gente sumiria. Porque imagina, nós passamos 10 mil anos numa era do gelo, que se a gente não conseguisse viver no gelo, a gente não existiria mais.
Então, o que eu digo para as pessoas é o que você fez em 10 meses de quarentena. O que você aprendeu em 10 meses de quarentena? O que você está entregando a mais no seu currículo quando você for retomar esse mercado de trabalho? Você é a mesma pessoa para novos negócios ou você está esperando velhos negócios para que você se readapte? E eu achei que eu fosse perder todas as minhas turmas quando entrou a quarentena. Eu disse, agora acabou, porque eu tinha 100 aulas, 100 aulas presenciais e 2 online. O que aconteceu? Inverteu toda a minha agenda. Eu não parei de dar aula, eu não parei de dar mentoria. Para mim ficou melhor, porque eu saio de uma reunião, entro em outra, saio de uma reunião, entro em outra, e estou na minha casa com os meus filhos, né? Num intervalo de uma reunião ou outra, eu saio com eles, vou andar de bicicleta, vou fazer alguma coisa. Tá entendendo? Ou seja, você tem que se adaptar a novas situações. É que adaptação depende de dor. Você tem que sair daquele status quo que você vivia e você tem que migrar para um outro status quo. O que acontece? Dói, claro que dói. Mas, por outro lado, você coleta esse prazer mais tarde quando você percebe que desenvolveu aptidões diferentes. Né? Eu acho que esse é o propósito de todo ser humano, desenvolver aptidões diferentes. Ó, a Jéssica foi nossa aluna também, ó, entrou aqui. Ó. A Jéssica já fez um monte de curso com a gente. Parabéns, Jéssica. Jéssica tá aí. Coisa boa. Uhum. Parabéns também aos outros. Boa noite também, né? Aos outros que realmente eu não que estão presentes, que não deu para acompanhar aí o nome. Obrigada, Tatiana. Tatiana, minha amiga, é psicóloga também. Uhum. E olha só, e o que é interessante é que para quando Adaptação é a você chave, isso aí. quando você fala na questão da dor, inconscientemente nós sentimos essa dor. E aí vem a reação de retirar aquilo imediato. Eu preciso tirar aquilo, eu preciso agir, eu preciso fazer algo para realmente, vamos dizer, acalentar a dor. E aí Exato. onde vem esse impulso, onde vem essas competências que você busca ela, você busca na sua confiança, na sua crença, que você vai lá e vai acontecer, vai fazer. E não Exato. vai chegar a um ponto de estar procrastinando. Confesso a você, Exato. Alexandre, que em alguns momentos, no início da pandemia, eu fiquei procrastinando, né? Aí onde veio Claro. aquela questão da ansiedade, né? A Claro. ansiedade, Claro. eu conheci realmente no curso os detalhes da ansiedade, que se analisarmos muito, quantas e quantas pessoas elas estão vivendo isso e nem sabem, né? E a ansiedade vivenciei ela, né? Talvez em alguns momentos Claro. aí ela também chega, ela sai, quando ela chega eu Normal. digo, tchau, amiga, Normal, vai embora, claro. não quero você aqui não. E Normal. aí onde vem essas situações de cadê as minhas competências? Por que não colocá-las em prática ou diferenciá-las? Alexandre, é interessante que esse meu cliente porque ele se tornou aluno, mas algum tempo atrás eu tinha visitado e ele me ignorou. E aquilo realmente me bloqueou. Eu disse, não, não vou mais aqui não, porque aqui não dá certo, aqui não tem nada a ver. Mas em contrapartida, veio a dor e veio com que eu surgisse para ele novas propostas, dentro da Claro. situação da dor dele. Ou seja, ampliei a dor que ele estava sentindo, para que também pudesse juntar a minha dor com a dor dele. E isso, na realidade, houve buscar a evolução. Ou seja, cada um com suas Claro. competências, né? E aí você começa a perceber que, às vezes, essa dificuldade, ela existe, Alexandre, realmente ela existe. Mas, em contrapartida, existem os caminhos para que você possa trilhar com autoconhecimento. É o que foi colocado dentro do curso. É o autoconhecimento, né? Quem nós somos, qual é meu tempo, como é meu comportamento, como é minha maneira de chegar, de abordar, né? Até que ponto aquilo vai ser trabalhado, os gatilhos, né, como você falou, os gatilhos realmente na hora de fechar o negócio. Então, tudo isso aí é você voltar, né, fazer um retrocesso e até mesmo ir lá no seu livrinho da sua mente e dizer, peraí, deixa eu ver onde é que eu posso realmente ampliar. Aonde é que eu estou Claro. errando? Aonde é que, na Claro. realidade, quais são... Porque pontuar os erros dos outros, Alexandre, é fácil. Agora, pontuar os seus é mais Claro. complicado. Claro. E quando você pontua os seus, você vai realmente
contextualizando eles. Espera, isso aqui precisa Claro, disso, isso aqui precisa disso. E o que é bacana é isso. É você ter realmente vamos dizer, eu costumo dizer que consciência, né? A consciência de que precisa realmente ser melhorado, que precisa ser trabalhado e que haja essa própria evolução, né? Da própria claro. essência. Externar esse sentimento do que você deseja, né? Para o trabalho, para o pessoal, dentro de casa, esse detalhe todo, o comportamento, até mesmo no nosso dia a dia, dos nossos filhos, desse Sim, momento de estar muito tempo dentro de casa, e às vezes vem ansiedade, tem um estresse, tem algumas coisas repetitivas e aquele detalhe todo, e você transforma isso no maior prazer. Eu comecei a lavar a louça, deixando agora cantando, viu? Achando ótimo. Então, tudo isso você transformar aquilo que você não fazia, né? E você realmente botar isso com vamos dizer, uma satisfação. Até treinar suas competências como cantora, né? mas Lu, Dentro dessa. eu pergunto isso direto para as pessoas, assim, como é que você está saindo da pandemia? Né? Eu acredito muito e eu tenho muita esperança que a gente está saindo dessa pandemia agora com as vacinas e tal, mas como é que você está saindo da pandemia? As pessoas, de modo geral, elas dizem que estão saindo mais fortes, sabe? Então, assim, essa é a parte boa, eu acho. Você sair de algo mais forte. O que que é sair mais forte? É sair mais apto, é sair mais disposto, é sair mais maduro, é sair mais se entendendo, é sair vitorioso. Inclusive, olha, eu simplesmente não morri. Ok, então você já é um vitorioso, eu acho que tá ok, você já se cuidou de. Você cuidou de si, você conseguiu cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Eu acho que isso é uma vitória, sabe? Você não saiu depressivo, você não saiu medicado. Eu acho que isso já é uma vitória. Então, assim, é um momento de nós sentar e trabalhar realmente essa questão do autoconhecimento no sentido de de que competências que eu adquiri e como eu vou usar isso ao meu favor no meu ambiente profissional ou para mostrar aptidões melhores para este novo mercado de trabalho, porque inevitavelmente haverão recontratações, porque agora o mundo começa a engrenar novamente e o que fechou vai abrir. Aquele negócio que não existia mais vai abrir de volta. Ah, eu tinha uma casa de festa que fechou. Claro, ninguém pode reunir, mas daqui a pouco já pode e ela vai ser útil de novo. Então, assim, primeiro, você tem que pensar que você botou toda a sua vida num negócio só, que também já pode ser algo que esteja errado. E segundo, o seu negócio tem um baixo poder de adaptação, que também é um negócio a se pensar. Sabe? Então, quem é gestor hoje já passa por essa reflexão. Olha, como é o meu negócio, como é o índice de adaptação desse meu negócio, como ele se adapta a novos momentos, e daqui a pouco, sei lá, vem um presidente, assina qualquer coisa e acaba com o meu negócio, o que eu vou fazer? Tá vendo? Então, o mundo é mais do que nunca de quem tem opções, Lu, sabe? Ah, você só faz isso, tá tudo certo. Mas se isso muda, você perde. Então, você tem que fazer isso, isso e esse outro. Entendeu? Então, assim, essa é a parte importante, eu acho. Essa é a parte bonita que a gente tem que observar e tem que estimular e tem que catar nas empresas quem conseguiu fazer isso, leva lá para frente da equipe, leva lá para frente da turma, mostra, olha como é que você vê o mundo, por que você conseguiu e outras pessoas não conseguiram, sabe? Então assim, eu acho que isso que é o ponto que deve ser explorado nos negócios hoje. Quem teve sucesso, por que teve sucesso, e se eu não tive ou se eu errei, não me julgar porque eu errei, não me martirizar porque eu errei, mas entender que eu não posso demorar tanto num mundo que é extremamente veloz, sabe? Eu acho que essa é a proposta. Isso. Alexandre, nós temos 5 minutinhos, nem parece, né? Tem. Temos cinco É, minutinhos passa já muito para. rápido. O que todas essas nossas conversas, né? Realmente assim, faz fortalecer, como você falou agora. O que é que nós levamos, né, com tudo isso? Qual foi a nossa aprendizagem?
e se sentir grato por estar aqui, por estar passando Claro, por esses desafios que eles estão sendo claro. reconstruídos, que eles estão sendo, vamos dizer assim, ampliados. E, na realidade, eu acho que como nós colocamos nesse momento, né, algo que me chamou muita atenção nesse curso, é essa questão de você, a sua evolução, a sua evolução tendo a sua conscientização do que você pode fazer, do que você pode melhorar. E não só na área do trabalho, mas também em toda a sua área, do seu cenário, onde você vive, ele seja no contexto familiar, seja no contexto como pai, como mãe, e também com os amigos, e você vai conhecendo, internalizando tudo isso. Tá, tá bem trancando, Lu. De vez em quando dá umas trancadinhas. Mas, Lu, acho que temos 2 minutinhos agora. Dá um tchauzinho pro pessoal, né? Que eu acho que a gente já está encerrando. A conexão também ela está começando a cair também. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Eu quero dizer também que esse vídeo vai ficar lá no YouTube, tá? Depois eu baixo, dou uma editadinha nele e eu coloco ele lá no YouTube para depois quem quiser assistir de novo, quem quiser o link, tá? Quem O quiser Alexandre, conversar também, depois me chama pelo direct aí, a gente fala. Mas fala, prof. Tá caindo, tá caindo. arroba neurodiverse, Bom, é isso, Alexandre, confirma. E agora, tira lá as suas dúvidas, vale a pena, qualquer coisa vai atender de uma forma extraordinária a todos vocês. Desejando desde já minha gratidão e até breve, Alexandre. valeu, Lu. Muito Temos obrigado. Eu ainda também um gostaria de minuto. agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Qualquer coisa que precise, só chama a gente aqui no direct, eu respondo quase que imediatamente, né? Quando eu não consigo responder, demora um pouquinho mais, mas fiquem bem à vontade para chamar sempre que preciso. Agradeço de novo a Prof. Lu. E Lu, sempre que quiser falar, só chama aí, tá? E te agradeço novamente por esse depoimento sobre o curso, né? Sobre as suas vivências em relação ao curso, sobre os conteúdos, sobre as práticas que você adotou depois de assistir o nosso curso. E só tenho a agradecer, a Celi entrou agora também, a Celi é uma querida também, participou do curso, fez um vídeo de depoimento pra gente sobre o curso, Celi é psicóloga também. Então, a gente aprendeu muito nesse curso, eu aprendi muito com vocês, e eu tenho certeza que vocês também aprenderam comigo, eu acho que esse é o grande propósito. Muito obrigado, Lu, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? E que ano que vem tenhamos novos projetos aí. Ok, gente, então, boa noite. Ainda tem ainda uns minutos, alguns segundos, né? Tá rolando o tempo. Então, Aqui para mim já tá praticamente pode fechado. encerrar, Lu. Pode Ok, encerrar, então. encerra contigo aí. Ok, então, boa noite a todos. Certo? Agora deixa eu deixar só um último recado antes que caia a conexão. Procura o professor Ah, Alexandre, certo? E façam esse curso, gente, que é fantástico, é maravilhoso e vai ser extraordinário na vida de vocês, na vida pessoal, na vida profissional, e realmente vai fazer uma grande diferença. É tanta coisa boa para falar que precisaríamos. Vão lá, perturbe ele, certo? E desejando desde já boa noite a todos. Meu relógio aqui, ele não está Valeu, querendo Lu. parar, Alexandre, ele está ainda circulando, mas eu vou ter que sair, já que o tempo já está bem limitado, certo? Então, boa noite, Valeu. gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.